impacto ESG da estratégia à ação da jornada ao relato. Estamos aqui em mais um programa com um convidado hoje muito especial, Abdul, e eu vou até pedir para ele se apresentar, para falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Tudo bem, Abdul? Tudo bem, Thiago. Muito obrigado aí pelo espaço, pelo convite. É um prazer também estar aqui presente nas pessoas que vão assistir ao nosso encontro também. Me chamo Abdul Jarur e sou de origem árabe da Síria, de uma cidade que se chama Alepo. E tenho 34 anos de idade. Estou aqui no Brasil há 10 anos e venho por conta da guerra da Síria. Então você é um refugiado de guerra, né? Exatamente. E como foi a situação? Vamos começar assim. Em que momento que você sentiu que precisava sair do seu país? Quais foram as condições que te levaram a imigrar, né? Ser um refugiado? Certo. Na verdade, assim, nós da Síria, a gente recebeu refugiados ao longo de tempo e sempre recebemos refugiados palestinos. E quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, em 2003, recebemos refugiados iraquianos. E quando o Estado israelense invadiu o sul do Líbano, em 2006, recebemos refugiados libaneses. E a Síria sempre tem as portas abertas para qualquer imigrante. Nós temos também imigrantes asiáticos, africanos. Na Síria, então assim, logo quando começou esses conflitos, foi 2010 exatamente, quando começou a Primavera Árabe, a famosa Primavera Árabe, começou na Tunísia, e nesse exato momento começaram a população se manifestar em prol da democracia, da liberdade e tudo mais, e na Síria chegou de forma diferente, infelizmente. Nós começamos com uma guerra civil, que a população começou a combater diretamente com o governo sírio e causou, né, uma guerra que virou uma guerra civil muito sangrenta, e isso chamou a atenção dos grupos terroristas que chegaram na Síria, aproveitaram esse conflito para que também eles ocupam parte do território sírio, né? E em 2010 eu fui convocado ao serviço militar obrigatório. Fui convocado para servir a Guarda Republicana no Damasco, capital da Síria. E de lá eu fiquei 4 anos. Durante esse tempo, como eu te falei, a situação eu fui obrigatório, né, pela lei, cumprindo o serviço militar. Só que quando aconteceu essa guerra civil, o governo quis segurar os jovens, eu sou um dos, e daquele momento, né, cada dia estava a guerra da Síria realmente ficando pior, até chegou um momento, dia 5 de maio de 2013, houve um ataque também do Estado israelense, atacou onde a minha base militar. Isso causou que morreram 115 meus amigos. Eu me machuquei e sobrevivi desse ataque. E após disso, eu consegui escapar da guerra, saindo da Síria e ir para um país do lado que é o Líbano. E de lá, quando cheguei do Líbano, eu estava procurando qualquer lugar, alguma embaixada que pudesse abrir as portas para eu conseguir um visto, para poder sair daquela região, que eu fiquei muito traumatizado. Aí eu ouvi falar que o Brasil está dando um visto humanitário para a população síria. Aí fui atrás da embaixada brasileira no Beirute, capital do Líbano. Eu consegui o visto e cheguei aqui dia 8 de fevereiro de 2014. Muito interessante. E aí agora vamos, né? Lógico, nós temos muitas curiosidades aí a respeito de como a vida, né, no teu país, na Síria, a infância, mas agora a gente, pela temática do ESG,
eu gostaria de entrar mais para a parte social. Então agora acho que a gente vem já de 2014, quando você chega aqui, para saber como é chegar num país como refugiado de guerra. Você precisa de um emprego, você já falava o nosso idioma. Quais foram suas dificuldades, Abdul? Então, a dificuldade que assim, sabe, em primeiro lugar, quem é essa pessoa refugiada? A pessoa refugiada, ela teve ela teve que fugir para salvar sua vida. Então, ela sai de forma forçada. Muitas vezes por conta de perseguição religiosa, perseguição por ela pertencer a grupo social, por ela pertence uma X etnia ou uma nacionalidade, ou ela por sofrer grave e generalizada de violações de direitos humanos. Então, por conta das guerras, né, e tudo mais. Então, a pessoa refugiada, ela sai sem planejamento, sai para salvar sua vida dessa forma forçada. Isso aqui já tem um impacto, já tem trauma. Quando a gente chega num novo local, a gente precisa de um acolhimento adequado, um acolhimento de políticas públicas que possam olhar dessa pessoa, que essa pessoa realmente ela não vem como imigrante. A imigrante e o refugiado, essa diferença, que imigrante e a pessoa que sai de forma voluntariada, já que refugiado de forma forçada. Então, assim, imigrante de forma temporária, refugiado não é. Então, não tem proteção quando ele poderia retornar ao seu país de origem. Imigrante já é assim. Então, por isso tem tratados e tem pactos após da Segunda Guerra Mundial, de 1951, quando nasceu a Agência das Nações Unidas, né? E desse momento nasce o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiado. E já tem alguns países que pertencem a esse órgão, né? Organização Mundial das Nações Unidas, poder também realmente fazer parte em nome de proteção, para proteger essas pessoas, né? Porque a Primeira ou Segunda Guerra Mundial também obrigou milhares de pessoas de fugir de forma forçada. O Brasil veio com o tempo também fazendo parte desses tratados, como nasceu um estatuto para o estrangeiro, porém na época da ditadura aqui, esse estatuto que quando foi elaborado não é de forma humanizada, aliás. Então, representa muito a seletividade de acolhimento. E se você vai ler realmente os artigos, não tem nada que representa ao acolhimento aos refugiados imigrantes. Logo, o Brasil assinou um tratado que teve uma lei, né? Foi aprovada a Lei do Refúgio, em 1997. Então, essa lei, o que ela garante? Qualquer pessoa que chega no território brasileiro tem direito de solicitar, entre aspas, o refúgio no Brasil. Aí a pessoa solicita o refúgio, vai para o órgão que se chama CONARE, Comitê Nacional para Refugiado. Esse órgão ligado com o Ministério da Justiça, um departamento específico que eles trabalham para ver se essa pessoa que solicitou o refúgio, ele merece proteção do Brasil ou não, merece o refúgio ou não. Então vai ter uma análise e vai ter julgamento. Então eles se falam sim, a pessoa fica aqui com residência como refugiado. Se falam não, a pessoa tem que se organizar para sair do Brasil. E se não sai, depois de uma certa data determinada, a pessoa tem que pagar a multa por dia R$100. Então, assim, tem muito caso que pessoas, assim, aqui no Brasil, tem muitos solicitantes de refúgio. Esse órgão não está dando conta de analisar, apesar do número não é expressivo. E as pessoas chegam no Brasil porque o Brasil sempre foi o refúgio de milhares de pessoas, historicamente, do Brasil. Então, assim, por conta das guerras, por conta de perseguições, por conta de conflitos, por conta de várias situações, em especial tanto na Ásia quanto na África, milhares de pessoas procuram o Brasil.
sabe? E as pessoas até saindo de lá, vai para um novo destino, não é fácil, porque muitas vezes a pessoa sofre muito para arrumar dinheiro, documentação, passagem, visto. Então, assim, é um sofrimento muito, muito, muito grande, sabe? Estou falando assim para você, eu sou uma dessas pessoas que procurou o Brasil. Eu pensei que realmente quando eu chego aqui vai ter um tratamento diferenciado ao acolhimento. Só que quando cheguei no aeroporto, eu vi realmente isso mais um gringo, que vocês falam, e mais nada. O que é gringo? Aquele pessoa que vem de fora, um estrangeiro. Por que estou falando isso? Eu pensei que realmente tem um tratamento adequado. Então, hoje, as pessoas que pensam, apesar das leis de avanço de políticas públicas aqui no Brasil, mas não tem um acolhimento que você fala, puxa, acolhimento 100% humanizado. Então, as pessoas sofrem muito. Estou falando para você. E você não falava o idioma? Não, eu não falava quando eu cheguei aqui. Então, assim, esse também não dificulta muito a comunicação. Onde vou morar? Como que vou tirar minha documentação? Onde vou trabalhar? O que acontece quando uma pessoa chegou com minha situação? A maioria somos jovens. Para você ter uma ideia, nós que procuramos o Brasil, a gente fica muitas vezes explorado no Brasil. Por qual motivo? Porque a gente desconhece os nossos direitos. Porque a gente realmente somos, a maioria são indocumentado, irregularizado. Que não pode você falar nós somos ilegal, esse termo, pejorativo, porque nenhum ser humano ele é legal. Porque o migrar é um direito humano. Apesar dessas barreiras que a gente sofre, as fronteiras, tudo mais, para você ter uma ideia, não é fácil tirar o visto para vir para o Brasil. Não é fácil. Quem que tira não é qualquer pessoa. Daí o que acontece? Tem tudo motivo que muitos africanos, quando eles vêm de um navio que embarca lá no Santos, quando vem pessoas que o destino, por exemplo, Cuba, ou destino qualquer outro país da América Central ou América do Sul, que as pessoas descem no Brasil, no aeroporto, eles queriam pedir o refúgio aqui no Brasil, eles queriam ficar aqui. Só que, como eu te falei, os nossos países, historicamente, foram colonizados pelos europeus. E isso, o que gerou? Gerou um atraso. Esse atraso gerou menos desenvolvimento. Esse menos desenvolvimento gerou desigualdade, gerou problemas na sociedade, na economia, no estudo. A gente chamado terceiro mundo. Então, nós que fomos chamados terceiro mundo, fomos explorados pelo primeiro mundo, enriqueceu tudo, os nossos recursos, mataram muita gente. Estou falando quanto à África e Ásia e vários países. Então, a gente sofre quando vamos solicitar um visto. Então, por isso, a gente pensa de várias formas. Como que vamos chegar num país desse primeiro mundo? Então, muitos refugiados e imigrantes procuram Europa, Brasil, Estados Unidos, Canadá, outros países que são o primeiro mundo, para poder fazer uma vida nova, uma vida digna, recomeçar de zero, para garantir uma vida digna para os filhos. Só que acontece nesse caminho, morre muita gente nas travessias, tanto do Oriente Médio, quanto da África para cá, para a África para a Europa, quanto aqui, quando as pessoas chegam até aqui e pegam aquele caminho, aquelas rotas para passar no México para os Estados Unidos, morre muita gente. Será as pessoas que têm consciência, alguém quer, as pessoas perguntam, por que a gente está entrando nesses caminhos? Uma boa pergunta, né? A gente está deixando tudo, pegando os filhos aqui na mão, mal a gente consegue carregar nada, a não ser roupa que está no corpo, para a gente fazer travessias. A gente morre no caminho. Acontece que, como eu te falei, se a gente não arrisca, a gente não consegue passar
Porque essas fronteiras, quem que pode atravessar? Só aqueles classe A. Não é qualquer pessoa que consegue um visto. Então tem muitas regras, muita burocracia. E quem cria isso são as embaixadas. Então por isso estou falando para você que aqui no Brasil não é diferente. Tem algumas empresas que agem com má vontade, eles sabem sobre essa situação, aí eles pegam essas pessoas para ser mão de obra, exploram essas pessoas. Muitas vezes em troca de lugar de dormir e comer. Muitas vezes as pessoas têm menos de salário mínimo, não têm direito, não é registrado no CLT. E a gente somos uma potencial, nós viemos aqui para multiplicar, somar. Inclusive, no mesmo tempo, tem pessoas boas aqui que acolhem a gente. Então, assim, só que estou falando para você, por que um refugiado imigrante se torna camelô? Porque um refugiado imigrante, para ele, não tem uma coisa que se chama subemprego. Para nós, trabalhar, fazer faxina, é um emprego. Então, estou falando isso para você, muitos refugiados imigrantes acabam sofrendo porque eles precisam de uma oportunidade, eles não conseguem. Aí acaba outro mundo que... Então, eles queriam trabalhar qualquer coisa, outras empresas contratar sem registro, né? Apesar, tem outros também, outro lado do Brasil, que o Brasil é um país que a gente aqui se torna empreendedor. Então, aqui, muitas vezes, as pessoas chegam com a sua capacidade, as pessoas abrem seu negócio, conseguiu lutar, abrem um restaurante, abrem um seu comércio, aí abre sua lojinha. Então, a gente aqui também vê de um lado que realmente também o capital econômico do país, que é o São Paulo, então a gente consegue crescer do outro lado. O Brasil é cheio de trabalho. E sabe, é possível crescer sim, pensando como um empreendedor e entrando nesse mercado e lutando para poder realmente construir uma nova vida. Igual o Aljania. É isso? Por exemplo, Aljania é uma pessoa que nasceu aqui. Ele é de origem palestina. De origem palestina, mas é um bar com essa temática, né? Aljania é um barco que defende causas sociais, em especial a causa palestina. Sim. Né? Então, assim, esse é um tipo uma pessoa que, claro, empreendedor, ele deu emprego para outros refugiados imigrantes para trabalhar realmente seu negócio e ele luta pelas causas sociais e, em especial, a causa palestina. Muito legal. Eu achei muito bacana que você já entrou na parte, né, que eu acho que é um tema muito relevante para a gente tratar aqui. E como a gente já havia conversado, o ESG, então, que fala da área ambiental, social e de governança corporativa, ele é uma sigla muito usada para as empresas, Abdu. Então, o que acontece? Às vezes o governo fala que vai ter um governo ESG, as ONGs falam em ESG, mas ele nasceu mesmo para falar com as empresas. E dentro do social, Abdu, se fala da diversidade e inclusão. E a inclusão no mercado de trabalho hoje, nós temos alguns temas que eles estão chamando a atenção, até porque a gente está prevendo o que vai acontecer no futuro. Hoje nós temos milhões de refugiados de guerra, como é o seu caso, e futuramente nós vamos ter também os refugiados por questões do clima, por tragédias ambientais, tudo mais. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você chegou no Brasil, como foi para você conseguir um emprego? E como que a gente poderia, já que esse espaço também é para a gente dialogar com os profissionais das empresas que estão tratando da diversidade e inclusão, o que é importante eles saberem? Porque como que esse refugiado fica até ele aprender o idioma? Ele precisa comer, ele precisa morar, né? Então, como que você acha que a gente tem que dialogar com a empresa? O que é importante? Como que a empresa pode fazer uma política adequada? Quais são os pontos que ela tem que trabalhar para atender essa demanda de vocês? Então, Thiago, assim, a pauta de meio ambiente, ela já faz parte da agenda da ONU de 2030, SDGs. Nesse sentido, assim, se a gente pensando sobre refúgio, o Brasil liberou o primeiro visto humanitário da história do Brasil para o povo haitiano após o terremoto que houve lá no Haiti. Então, já pertence o direito de solicitar o refúgio em nome de proteção, já existe,
E a gente sabe como essas mudanças climáticas que estão causando mortes pelo mundo, realmente gravidade, e causando, né, como a gente viu tanto do Rio Grande do Sul, os terremotos de 2 anos atrás que houve lá na Turquia ou na Síria, como também o mar está subindo lá no Mediterrâneo, lá do lado do oceano, e isso tudo uma preocupações, né, que essas mudanças climáticas. E falando diretamente sobre a parte da inclusão, né, a questão da inclusão, Tiago, assim, a gente fala integração, a gente precisa promover a integração para a gente chegar a ter uma inclusão. Por quê? Porque a integração, ela quebra o estereótipo negativo, e a gente sabe pelo fluxo migratório mundial o que está acontecendo. Está aumentando a xenofobia e o preconceito. Então, quando você fala assim, vamos falar migração interna. O que é migração interna? Estou falando de um nordestino vem para o São Paulo, ou de uma pessoa de São Paulo foi para o Sul, enfim. Então, muitas pessoas internamente sofrem também um certo de discriminação, tipo de preconceito, internamente, para a gente não ir muito longe. Nós estamos falando agora que pessoas que deixaram tudo para trás têm capacidade, muitos de nós somos formados, e a gente precisa apenas uma oportunidade, estamos com sede mesmo, para poder chegar a uma oportunidade que alimenta esse sede nosso. E aqui, quando você chega aqui, se vocês vão ver, uma pesquisa mundial foi feita para saber como que os imigrantes são importantes para a economia do país, como foi feita na Alemanha, como foi feita no Canadá, do Catar. Grandes países, até nos Estados Unidos, são a mão de obra de imigrante. É uma mão de obra que muito importante para esses países. Então, falando aqui do Brasil, deveria eles aproveitar, e como eles estão recebendo o jovem entre as 18 até 39 anos, para poder eles trabalhar em cima dessas pessoas, de capacitá-los, de regularizar a situação deles de documento. Porque a gente que nós viemos aqui, como eu te falei, nós podemos fazer uma mudança efetiva na economia do país. E essa realidade, assim, quando a gente, né, estamos vendo que esse impossível, esse atrapalha tanto o crescimento do país, quanto as nossas vidas. Qual é a diferença, assim? Você está pegando o metrô, o ônibus, eu também pagando a mesma coisa. O imposto, eu pago a mesma coisa. Por que eu tenho menos direitos, né? Então, assim, a gente tem que lutar pela uma cidadania plena. A gente não quer o privilégio do cidadão que nasceu aqui no Brasil, não. A gente só quer apenas uns direitos básicos que garante que a gente alcançar os nossos direitos. A inclusão das empresas, muito importante, a gente vê que tem várias empresas multinacional e nacional, eles começaram a seguir essa linha para olhar os direitos humanos, para olhar na agenda da ONU 2030, SDGs, e realmente fazer uma inclusão para deixar um ambiente, em nome da diversidade, um ambiente mais receptiva, mais inclusiva. Só que o que eu vejo assim diferente aqui, o sofrimento, tipo, não tem muitas empresas que estão fazendo isso no Brasil. Alguns que estão fazendo isso. Então, eu acho que vale a pena que realmente também abre espaço para esse público. Quando a gente pensa no PCD, da população negra, para as mulheres, povo ordinário, vamos pensar também uma cota para os refugiados imigrantes. Então, isso é tão importante que, em nome da inclusão, para promover, né, essa integração. Porque não adianta só querer. Eu queria te dar um abraço, você está com o braço cruzado, entende? Então, a integração tem que ser feito nos dois. Eu quero e você quer também. Então, esse aqui é o nosso sofrimento. Em especial, o mais que eu vejo também,
quem que sofre? A população negra, que vem da África, que é aqueles afrodescendentes que vieram do Haiti. Então, assim, que eles sofrem mais ainda, sabe? Eu descobri que... vi que os brancos têm privilégio aqui. Isso, de fato. É isso que realmente me incomoda, porque eu, após me tornar ativista, eu vi como que o Brasil não sair dessa história impagável, e de vez que eles olhar para os africanos que estão chegando aqui a acolher, sabe, essa dívida histórica, ele está tratando mal eles, como recentemente realmente nós perdemos vários irmãos africanos aqui no Brasil, sabe? E em especial no aeroporto, estamos falando agora, né? Eu acabei de chegar aqui atrasado porque estava numa audiência. Então tem várias questões aqui, a gente precisa olhar, e a gente precisa uma mudança, uma necessária mudança muito rápida para poder realmente... Não só os africanos que chegam aqui, porque os africanos que chegam aqui, estamos olhando nós como refugiados imigrantes, está tendo uma dificuldade do próprio brasileiro de se integrar da própria sua sociedade. Imagina a gente. Então, esse também dificulta, sabe, a nossa integração aqui do Brasil. Sim, eu entendo. Inclusive, essa questão dessa dívida histórica, ela se agrava porque não só a gente não reparou essa dívida histórica, nem com os povos originários indígenas, nem com os negros, nem com o movimento quilombola, que sofreu muito após mesmo o fim da escravidão, como a gente arrasta para gravar tudo isso um racismo estrutural, como tem um machismo estrutural. Então tem muita coisa que a gente está atrasado, e a gente vai arrastando tudo isso com um ar de normalidade. As pessoas vão tocando a vida, esquecendo que são atrocidades que a gente comete enquanto sociedade, né? Agora, o ESG tem cobrado das empresas uma seriedade, Abdul, e a gente fala do greenwashing, que uma tradução seria uma lavagem verde, que é um faz de conta. Então ele finge que está ajudando o meio ambiente, mas não está. Aí a gente trouxe um tema que chama-se social washing, que é quando ele faz da área social também de uma forma ruim. Mas não sei se você já ouviu falar, nos Estados Unidos, no movimento negro, tinha um termo chamado tokenismo, que é isso, as empresas fingiam que estavam integrando os negros, mas não estava tudo preparado. Eu entendo quando você fala da integração antes da inclusão, mas essa transição para a inclusão, porque integrar não é o mais difícil. O difícil é quando você fala em inclusão mesmo, porque às vezes você arruma uma vaga de emprego, mas chega lá, o haitiano vai sofrer com uma piada. Ou sim, você que é um imigrante ali, né? Que você não é um imigrante, você é um refugiado, né? Pra gente fazer uso do termo correto. Aí você é um refugiado de guerra e tem uma piadinha. Ou você vai encontrar alguém que no Brasil... Agora eu vou fazer uma piada, né? Que dizem que os pobres não têm consciência de classe, então eles acham que são classe média. O classe média também não tem consciência de classe, ele acha que ele é rico. E o rico brasileiro, ele não tem consciência, então ele acha que ele é americano. E a gente fala que, a gente até brinca, né, que os evangélicos acham que são judeus. E nós tivemos uma leva de pessoas que nem conhecem a história de Israel, são cristãos, nem sabem do que é a diferença religiosa ou de cultura daquele país, e eles simplesmente andam agora na Avenida Paulista com a bandeira de Israel e tal. Então você imagina, se você vai como um refugiado de guerra, né, sofrendo com todo esse conflito, tem que ter uma consciência muito grande para esse ambiente de trabalho não cometer outras violências, né? E eu queria ouvir de você como você vê isso, essa dificuldade da gente fazer inclusão num país que a gente não resolveu nem os nossos problemas aqui. Ou seja, a gente tem brasileiros que estão aqui, trabalham, estudam, e eles sofrem com racismo estrutural. Então fala um pouquinho de como é esse ambiente para a gente fazer uma inclusão que não cometa mais injustiças, né? E que não cometa outro tipo de violência com esses refugiados e imigrantes. Bom, eu acredito que desse contexto, a gente está falando, estamos no século XXI, 2024.
eu acho que a humanidade, para mim, já é uma vergonha, por conta que estamos assistindo várias situações mundialmente e a humanidade assim não está fazendo nada. Se você viu as guerras que está há 20, 15 anos, estão até agora, e a gente está vendo essa insegurança que deixa a situação mais grave. E hoje, por conta disso, mais de 120 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. E estou falando assim na sociedade brasileira, quando você está falando nós temos 500 anos de idade. A minha cidade se chama o berço da civilização da humanidade, onde passou Abraão, onde nasceu o apóstolo Paulo, na Antioquia, interior de Alepo. Quando a gente está falando de 500 anos e quando a gente vê aqui no Brasil, o que eu vejo é que realmente me decepciona como ser humano, porque eu vejo de fato 350 anos após da lei áurea, após libertar os escravos do Brasil, você vê até agora a população negra, que mais de 50% está tendo dificuldade de se integrar, ou dificuldade de ter acesso. Então, assim, eu só estou vendo aqui no Brasil, estou vendo um sobrenome de famílias, grandes famílias, estou vendo os poderosos que realmente têm um poder tanto na política ou tanto poder econômico, que eles dominam esse país. E, de fato, parece que o Brasil não realmente, até neste momento, é colonizada. Eu vejo até este momento, para vocês só terem uma ideia também, a pior raça que eu descobri após de vir para o Brasil, após de ter 10 anos aqui, descobri que a pior raça da humanidade é os brancos. Infelizmente, é uma realidade. Porque eu estou vendo aqui no Brasil, parece realmente dar um motivo de desânimo, decepção, de dar uma continuidade de viver aqui. Apesar do Brasil um país maravilhoso, um país, para mim, para você ter uma ideia, um país tão rico, eu só não entendo por que esses malditos que tá lá dominando o Brasil não estão realmente tomando vergonha na cara e deixa sua população viver com dignidade, porque o Brasil tem poder de alimentar mais que metade dessa planeta Terra. A minha questão é, eu estou aqui no Brasil, eu fiquei feliz que tem uma democracia. Fiquei feliz aqui que é possível lutar, porque eu vi muitas pessoas estar lutando em nome do protagonismo, da legitimidade, do lugar de fala, em prol de políticas públicas. Muitos ativistas, muitas organizações da sociedade civil estão militando para ter políticas públicas dignas, para melhorar a saúde, educação para todo mundo. E como estou falando, é um processo, mas um processo parece muito lento e parece a situação aqui realmente está muito difícil de mudar. Enquanto assim, tem essa mudança tão devagar, eu estou vendo esse dá um motivo de decepcionar. Porque, como estou falando para você, que eu vejo nesse país continental, o quinto maior país do mundo, terceira das Américas, essa população hoje, se eu não falo sotaque, ninguém vai perceber que eu não sou brasileiro. Em nome da diversidade, o Brasil é um grande exemplo de um país que existe da nome da diversidade. Aqui, você vê, é que eu fico tão feliz, eu vejo que o mundo reside no Brasil. Aqui, para você ter uma ideia, dizem para mim que a Terra Santa está lá.
para mim a Terra Santa é aqui no Brasil. E por que, Abdu? E porque exatamente, vou te falar, porque lá, a Terra Santa, até agora, o sangue está sendo derramado no chão. Só que aqui no Brasil, eu me sinto a paz, tranquilidade. Eu amo o Brasil, eu amo o povo brasileiro. E nós, refugiados e imigrantes, a gente se orgulha que o Brasil é um país que nós podemos fazer uma vida nova, só que, como eu estou falando para você, é um processo, parece não é tão fácil, nem para o brasileiro, e nunca vai ser fácil para nós. Enquanto o brasileiro tá querendo matar 1 leão por dia, a gente precisa matar mais de 10 leões por dia. Então, assim, eu acredito que a gente precisa continuar a lutar e se unir com o povo brasileiro para ter realmente políticos, porque tudo que está acontecendo está na mão da política brasileira. Está na mão daqueles que têm poder, a caneta e o papel. Então a gente precisa se unir, precisamos ter uma representatividade verdadeira para a nossa população, para poder realmente a gente lutar em prol de políticas públicas verdadeiras, efetivas, para atender a nossa população, para a gente ter uma vida digna aqui no Brasil. Abdu, eu vou falar um pouquinho, a gente está caminhando agora para os minutos finais, mas eu vou falar um pouquinho de termos técnicos, mas é bom também que eu vou te explicando a importância de você ter vindo aqui hoje. Quando vai praticar o ESG, eles falam que você tem que ouvir todos os stakeholders, você tem que ouvir todos os envolvidos, tem que ouvir o cliente, tem que ouvir o seu colaborador, tem que ouvir a sociedade, a comunidade do entorno. E você traz essa contribuição, você que também tem esse lugar de fala, e você falou coisas muito importantes hoje aqui. É muito fácil a gente falar, né? O greenwashing, o social washing, não pode fazer de conta. Aí a gente fala, tem que ouvir essas pessoas, mas será que eles estão ouvindo, né? Da forma como tem que ser, dessa forma autêntica, trazendo, colocando, como a gente fala no Brasil, o dedo na ferida, né? Então, Abdu, a gente sempre tem tratado aqui de formas muito técnicas e hoje é a contribuição mais rica que a gente tem para falar do social. E você falou de coisas muito importantes. O Brasil, nós temos 200 milhões de brasileiros, um pouco mais hoje, de habitantes, e a gente produziu só o ano passado comida para alimentar 1,5 bilhão de pessoas, sendo que o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome. Você trouxe a questão do racismo, a gente ainda tem a questão do machismo. Olha, no movimento LGBTQI, APN+, eles trazem uma questão super importante da gente olhar, que é isso que você falou, que o brasileiro, ele não acolhe nem ele mesmo, né? Quem dirá esses movimentos que precisam desse olhar especial. Você pega o movimento hoje, pessoas trans, mulheres trans e travestis são vítimas no Brasil de homicídios, ao ponto que o Brasil é o país que mais mata esse tipo de pessoa. Só que nós vivemos numa máscara social e é o país que mais consome esse tipo de pornografia. Então tem alguma coisa errada nesse país. Só que a gente precisa desmascarar tudo isso, a gente precisa lutar pela mudança. E já que a gente no ESG fala que tem que escutar os stakeholders, está aqui. Será que as empresas estão abertas para trazer esse tipo de discussão, para colocar um programa de inclusão que seja efetivo, sério? Ou será que a gente vai continuar nesse faz de conta, nessa hipocrisia? A gente vai arrastando coisas, como eu disse, né? Como toda essa coisa do preconceito, da exclusão. Nós temos um outro preconceito que é o de classe. Você já deve ter percebido isso, né? Existe um Brasil para os ricos, existe um Brasil para uma classe média alta, existe um outro Brasil para a classe média, e existe um Brasil que está aí gritando, que é um Brasil de pobres que estão, de novo, abaixo da linha da pobreza, né? Em vulnerabilidade, inclusive para se alimentar. Então, Abdu, acho que hoje é um programa aqui nosso que é o mais significativo. Você usou palavras que eu gostei muito que você usou, porque a gente tem mesmo que expor
olhando para a realidade, sem tentar mascarar essa realidade. Então, eu acho que a gente já está agora caminhando para o final. Eu vou pedir nessas suas conclusões e abrir para você o espaço para você dizer o que você acha que é importante ser dito para o governo, para a sociedade, para empresas. Fica à vontade. Muito obrigado, Thiago. Mais uma vez, te agradeço pelo espaço. Aqui, realmente, esse impacto ESG é uma temática que deveria ser debatida, discutida, tanto do ambiente do setor privado, em especial, quando a gente fala de setor privado, sobre inclusão, quanto setor público, quanto terceiro setor. Mas falando assim do inclusão, inclusão a gente precisa promover, como eu falei, quando você citou uma coisa, eu falei, a integração é um primeiro passo, é um caminho para a inclusão, porque de fato, quando eu vou ser contratado dentro de uma empresa, eu posso sofrer algum tipo de discriminação, racismo, xenofobia, etc. Muitas pessoas usam uma brincadeira para ofender sem ter noção. A minha questão assim, diretamente para as empresas. As empresas deveriam acolher e promover integração, essa inclusão, para poder ajudar milhares de pessoas que procuraram o Brasil para salvar sua vida. Quando a gente está falando em geral, nós temos grupos que necessitam, dentro desse ambiente da inclusão, pensando nas cotas. Sempre, quando você está falando de bolsa de estudo, pensa numa cota para os refugiados e imigrantes. Porque uma coisa eu vou te explicar, Thiago. Quando você fala refugiado e imigrante, o que você está falando? Você está falando de gênero, de sexo, de raça, de nacionalidade, de etnia. Você está falando de tudo. De tudo, Thiago. Nós somos mulheres, idosos, adolescentes, negros, brancos, amarelos. Nós somos tudo, Thiago. Então, assim, tem como eu falei, dentro do grupo de refugiado, tem pessoas que estão sofrendo por ele pertencer ao grupo social. Então, o público de refugiado e imigrante não deveria realmente ser tratado diferente com os demais grupos. Deveria olhar para essa população para poder ajudá-los. Nesse sentido, eu estou falando aqui, só para a gente finalizar com a minha fala, eu fico muito grato por o Brasil abrir as portas para mim e para milhares de pessoas. E peço que realmente Deus abençoe o nosso Brasil e que a gente consegue somar, multiplicar, porque a gente também temos direitos e temos dever. O nosso dever também é contribuir pela essa terra maravilhosa, que a gente tem muitos sonhos a realizar aqui junto com os nossos filhos e nossos netos e bisnetos. E falando que nós somos diferentes sim, mas não é desiguais. Somos todos filhos de mesma terra. Como o Papa Francisco fala, nós somos todos migrantes, ninguém tem moradia fixa nesse mundo. E finalizo com essa frase que eu gosto muito: minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. Sou cidadão do mundo e somos todos filhos de mesma terra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Abdul, agradecendo de novo a tua presença, a importância de você estar aqui hoje, o quanto a tua fala é significativa. Eu sempre puxo o saco, né, e puxo a temática para a área social, mas eu acho que se a gente vai partir para a evolução, a gente tem que partir do humano. Até porque o humano, quem está prejudicando o meio ambiente, precisa consertar tudo isso. Então, se a gente não valorizar a parte social do ESG, as comunidades, os imigrantes, os povos originários, as minorias, os refugiados, nós não vamos avançar em nenhuma outra pauta. Isso vai de educação, vai de conscientização. Bom, mas eu tenho que encerrar.
Eu, como sempre, agradeço aqui ao Maurício, que está aqui na nossa técnica, pela paciência com a gente, pelo profissionalismo. Esse lugar aqui é maravilhoso. Eu até estava falando com a Carole que ela está aí com convidados especiais e tem questões de agenda. E eu não queria abandonar aqui. Hoje nós chegamos, né? Fomos lá assinar para entrar no espaço. E a moça da recepção nos cumprimentou. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo ótimo. Então a gente aqui é sempre muito bem tratado. A gente adora vir para cá. Agradecer ao ADESAMPA, agradecer ao Teias, agradecer à Prefeitura de São Paulo. Obrigado, Eclair, que está aqui no estúdio com a gente. Obrigado, Carole Ludger. Fica mais um Impacto ESG. Esse aqui eu vou divulgar e pedir muito para as pessoas assistirem com muita atenção, prestarem muita atenção ao que foi falado aqui. E pode ter certeza, se eu tiver palestras que eu tiver que tratar da área social, dessa parte de inclusão, quando eu não puder convidá-lo, eu vou tentar expor um pedacinho desse nosso bate-papo nesses momentos. Muito obrigado e até o próximo programa.